A beleza vai muito além do que se vê. Ela envolve saúde, escolhas e consciência. Esse é o podcast Além da Estética com a doutora Fabiana Cavalli. Olá, tudo bem, pessoal? Bom, mais um episódio aqui do nosso podcast Além da Estética. E hoje nós temos um assunto bem especial, né? Que está em alta, mas é uma dor que por muito tempo foi reprimida, né? Então, a menopausa não acontece de uma hora para outra. Ela chega em silêncio, aos poucos. Enquanto o corpo muda, a mulher continua trabalhando, cuidando da casa, da família, das relações, ou tentando equilibrar os pratos, né? Muitas vezes sem nomear o que está acontecendo. Então, hoje nós vamos falar sobre o impacto silencioso da menopausa, números que não aparecem nas estatísticas do dia a dia, mas que afetam profundamente a saúde, a economia e a vida das mulheres. Então, para essa conversa, a doutora Andressa, seja muito bem-vinda, querida. Obrigada. Pode se apresentar, contar um pouquinho de você. Obrigada, doutora Fabiana. Primeiro, quero agradecer, pela oportunidade, pelo convite de estar aqui falando sobre esse tema que é tão especial, para nós mulheres e para toda a sociedade, na verdade, Bom, então meu nome é Andressa, como a doutora já me apresentou, eu sou farmacêutica, especialista em suplementação clínica, tenho doutorado em patologia também, e venho aí desde aproximadamente 2020 desbravando esse universo do climatério, trabalhando com isso diretamente, com a KEF, que é a minha empresa, e trabalhando com educação também para as mulheres e para toda a sociedade, porque a gente acredita que a educação é o passo inicial, para que a gente consiga mudar um pouquinho a visão que a gente tem sobre a mulher nessa fase, Sim, então... e dá cada vez mais suporte, Andressa? Exatamente. Mas tudo começa pela informação, com certeza. Isso mesmo. Bom, então quando a gente fala em menopausa, por que você acha que ainda é tratada como um evento individual, ninguém fala na questão de saúde geral, Começou, senão ninguém fala, mas pouca gente ainda fala, Ainda é um tabu, no geral. Por que você acha que acontece isso? Eu acho que, na verdade, está diretamente relacionado ao envelhecimento feminino, Infelizmente, a mulher não pode envelhecer. Falou tudo. Nós não temos esse direito, o envelhecimento feminino é mal visto pela sociedade e, consequentemente, uma fase da vida que está relacionada com o envelhecimento acaba sendo mal vista também. E isso cria um tabu fora e dentro da mulher, Essa mulher, ela fica com vergonha de falar sobre isso, ela fica com vergonha de estar passando por isso. Então, eu acredito que tudo isso é uma consequência de uma construção histórica mesmo, desse tabu em torno do envelhecimento feminino. Não, faz todo sentido mesmo, Até fazendo um adendo aqui, quando a gente estuda, beleza masculina e beleza feminina, realmente o envelhecimento favorece muito a beleza masculina, A gente acha atraente um homem um pouco mais, mais... grisalho, exato, Até assim, a sobrancelha é um pouquinho mais caidinho, o olho menorzinho. Por quê? Porque isso traz segurança para a mulher, remete mais poder, uma estabilidade, Isso inconscientemente. E nas mulheres, ao contrário, O que é atraente para os homens, inconscientemente, na biologia, digamos assim, é realmente a mulher poder procriar, Exatamente. E eu acho que também, querendo ou não, como a gente vem de uma sociedade que é essencialmente machista, a mulher... Antigamente, quando ela chegava nessa fase dos 40, 50, ela era anciã, ela era a líder, Então, ela tinha esse poder. Querendo ou não, é uma forma de tolir esse poder da mulher, essa fase de sabedoria, onde a mulher tem maior conhecimento, ela tem toda essa história de vida, e transformar isso numa coisa ruim, É uma outra maneira de controle, digamos exatamente, assim, Exatamente. Pois é. E o que você acha? Por que você percebeu, esses impactos e resolveu levantar essa bandeira, onde que te tocou isso? Na verdade, tudo começou com um histórico de família, Minha mãe teve câncer de mama há muitos anos, eu morava com ela, ainda era adolescente, e ela, na época, era usuária do SUS, não podia fazer a terapia de reposição hormonal pela questão financeira, e aos 37 teve o câncer de mama. Eu já tínhamos duas tias que moravam junto com a gente, que estavam nessa fase de climatério. Quando a minha mãe entrou,
não podia fazer a reposição, não tinha nenhuma outra alternativa. Então, eu lembro da época dos sintomas, né? Então, elas iam atrás de chás e tomavam isso, tomavam aquilo e tentavam de tudo e nada ajudava. Era sempre, assim, uma super irritabilidade, o calorão, né? Eu lembro delas comentarem no ônibus, assim, começava a suar, aquele ônibus fechado no inverno, né? Então, foi uma fase muito desafiadora. Quando chegou, né, o momento de empreender ali, quando eu finalizei meu doutorado, eu queria trabalhar com essa fase. E eu e meu sócio, a gente fez um estudo de mercado para ver se tinha mudado esse cenário. Infelizmente, não. Nós vimos que mesmo após muitos anos, a realidade ainda era a mesma. A mulher que não podia fazer a reposição hormonal ficava ali à mercê do chá de amora apenas, né? Que não tem também muito embasamento científico. E essa parte científica, que tinha bastante estudo, não era trazido para a realidade dessas mulheres. E a gente decidiu, então, trabalhar com isso. E ao longo do caminho também nós vimos que precisava da educação também. Então, não só o produto. Informação, né? Técnica de qualidade, né? Porque, assim, blogueiras, né? Que não falando mal, né? Na verdade, tem muita coisa que não é tão legal assim, né? Não é científica e não tem respaldo. Mas, na verdade, muitas que levantaram essa bandeira, né? Mas a dificuldade, e infelizmente é isso que você falou, né, Andressa? Que ainda ficou nisso, né? E está nisso muitos anos. Então, a gente precisa realmente trazer a parte técnica, né? E mais recursos para essas mulheres, né? Com certeza. Ótimo, muito legal. E existe uma idade oficial, assim, para a gente dizer que está entrando na menopausa? Como é que você vê essa questão, assim, de idade, de fase? Então, de acordo com o IBGE, né, a média da mulher brasileira é aos 48 anos. Porém, cada organismo é um, né, doutora? Sim. E a gente considera pela experiência e pelos estudos e tal, que a partir dos 40 anos essa mulher já é considerada uma mulher climatérica. Exato. Né? Então, por mais que que a menopausa vá acontecer lá aos 50, aos 40 anos, essa queda hormonal que a gente sofre já é uma queda que muda metabolismo, que muda tudo. Exato. Né? Então, já consideramos que a partir dos 40 anos ela já está entrando no climatério, já vai passar por essas mudanças e, consequentemente, precisa, então, de um olhar diferente do que antes, né? Com certeza. Um apoio, um suporte melhor, né? Sim, com certeza. A gente conversou no primeiro episódio aqui, né? Com a minha parceira, a doutora Luísa Cadena. Ela é ginecologista e a gente falou muito sobre isso, sobre a transição menopausal, que normalmente começa as alterações mínimas já uns 10 anos antes, né? De efetivamente ter a última menstruação ali, né? Ou aquela menorreia mais prolongada que caracteriza realmente a dita menopausa, né? Que a gente chama de climatério tecnicamente. Então, é isso mesmo, né? Mas eu gostei que você trouxe ali a idade média, né? Isso é um dado bem importante. Então, e a partir dos 40, então, 10 anos antes, em média, já começaram as alterações, mesmo que a gente não tenha, né, documentado ou dosado no sangue. Já começa a alteração, às vezes, de memória, já começa o cansaço, né? Então... E assim, até, imagina, né? Se pode iniciar 10 anos antes, aos 38, teoricamente, essa mulher já pode estar tendo sintomas. Sim. Né? Se a mulher menopausa aos 45... Aos 35, ela já pode estar climatérica, né? Sim. Então, só que se a gente falar isso, pronto, né? Deus o livre, vira uma loucura. Então, para tentar amenizar um pouco, a gente considera ali a partir dos 40. Mas, com certeza, a partir dos 35, a gente já tem uma queda muito sutil, mas tem uma alteração hormonal, né? Então, que querendo ou não, vai impactar nesse cansaço, na memória, no humor, né? Sim. Então, em várias coisas. Na produtividade até, né? 100%. Porque, como a gente falou, são mulheres, né, que estão no auge da carreira, né? Exatamente. Os filhos pequenos. Então, assim, não, a sua dor está sendo vista, né? A nossa dor, né? Exatamente. E a gente não quer que você fique desamparada, né? E pode contar com a gente aqui nesse canal. A Andressa também tem o canal, né? O Blog da Menopausa. Isso mesmo. É só escrever Blog da Menopausa, Andressa? Isso, no Instagram a gente tá como @blogdamenopausa_.
_oficial, mas se jogar o blog da menopausa no Google, já vai encontrar o portal lá. Isso, lá é informação de qualidade importante também, né? Bom, e o que você vê, assim, que são hoje os principais dados que mostram o impacto da menopausa no trabalho e na produtividade? Já que a gente entrou nisso, se tem algum dado, já viu falar sobre algum levantamento de dado concreto, né? Como você trouxe pra gente a idade média, né? Já tem esses dados ou ainda está muito no achismo? É o que a gente só vê no consultório e reclamação, né? Mas não tem nada oficial. Assim. Então, aqui no Brasil a gente não tem muitos dados, né? Infelizmente, esse tipo de estudo mais amplo e mais concreto, não existe um estudo brasileiro para isso. Existem alguns dados mais soltos e os dados americanos ali, europeus também, o Reino Unido é muito forte nisso, então tem alguns dados. A gente sabe que ali, por exemplo, um dado americano, né, eles consideram que ao longo do ano, estima-se que a perda seja de aproximadamente 27 bilhões de dólares, né? Isso para a perda para as empresas. Perdas em que sentido, né? No absenteísmo, né? Então, a mulher que falta ao trabalho porque ela não consegue ir. O presenteísmo, então ela tá ali, mas ela não tá conseguindo dar conta de toda aquela carga de trabalho. Produtividade mais baixa, produtividade, né? Custos médicos, né? Então, de consultas, de tratamentos, de afastamentos. Então, tudo isso acontece, e não por uma culpa da mulher, né? Mas porque, como todas essas alterações metabólicas que a mulher passa, também afetam a parte mental, né? Então, muitas vezes a mulher não se sente mais pertencente àquele ambiente, ela não se sente mais acolhida. Às vezes sofre uma piadinha no trabalho e isso, querendo ou não, também tem impacto, né? Total, né? Então, pro norte-americano, eles calculam aproximadamente 26 bilhões de dólares. É bastante coisa, né? E aqui a gente tem alguns dados, assim, de que, por exemplo, apenas 20% das mulheres consideram falar com um gestor sobre essa fase, né? Exatamente porque ela tem vergonha disso, ela tem medo de falar para o gestor e ser demitida, né? Então, tem esse tabu todo da gestão e da mulher também, né? A questão dessa carga emocional que ela carrega para o trabalho, né? Então, todos os sintomas que ela vive na vida normal vão extrapolar para o trabalho, né? Então, essa falta de memória que a gente falou, o cansaço, a insônia, né? Em qualquer idade, se você não dorme bem, você não rende muito bem no outro dia, né? Imagine isso constantemente, diariamente. E sem suporte, né, Andressa? Que é isso que a gente quer trazer aqui, que não precisa mais ser sem suporte, exatamente, né? A gente quer criar realmente um canal de suporte, né, de educação e de profissionais que vão poder dar esse atendimento, né, esses recursos para essas mulheres, né? Perfeito. E que aqui seja o início, né, de uma bandeira profissional aí para apoiar e realmente conseguir ajudar, né, em todos os sentidos, né, física, mental, emocional, hormonalmente, exatamente, né? Que realmente não é fácil. E todo mundo passa, né? Todo mundo passa. Então, a gente precisa olhar para isso, né? Exatamente. E aí, muitas mulheres chegam a duvidar da própria capacidade profissional nessa fase. Então, além de toda essa questão, né, extra, né, fora a mulher, tem a questão interna daí, né? Que você citou alguma coisa ali, né? Com relação à vergonha. Mas, na verdade, ela mesma às vezes começa a duvidar dela, né? Sim. Então, isso abafa, né? Joga sujeira para baixo do tapete e, às vezes, impede ela de buscar mais ajuda também, né? Com certeza. Querendo ou não, a gente tem uma queda, uma dificuldade cognitiva, vamos colocar assim, né? Uma perda cognitiva, principalmente nessa fase ali do início do climatério. Tem a memória que começa a falhar. Aquilo que antes ela conseguia abrir várias abas do Google ali, agora ela já não consegue mais dar conta, né? Então, ou às vezes esquece eventos importantes. Então, e isso, querendo ou não, também vai impactando o
mental mesmo. Sim. Então, é natural que essa mulher se sinta menos capaz, né? Porque, nossa, ontem eu dava conta de tudo. Agora, além de cansada, tô ganhando peso, já não me reconheço mais no espelho, minha memória tá horrível. Então, ela começa, querendo ou não, a se olhar diferente, né? Uma autocobrança, assim, que dificulta para ela, né? E enquanto não atrasou ainda a menstruação, né, Andressa, naquele início, ela demora, às vezes, a se dar conta, associar que é isso, e aí ela fica com vergonha, ela começa a se culpar, acha que ela tá preguiçosa, que ela não tá legal, né, mas não entende o porquê, né? Exato. É uma frase que me chocou quando eu ouvi da Fernanda Lima, porque ela levanta muito essa bandeira, né? Agora a Cláudia Raia também. Sim. Ela falou que, eu acho que o repórter perguntou para ela, o que você acha que é mais chocante, assim, né, das mudanças nesse período de climatério que você vê, que, enfim, tem estudos científicos e tal. E ela falou perda de massa cinzenta. Perda mesmo, né? Não é uma coisa funcional só, né? Sim. É biológico, né? Então, realmente não é preguiça, né? Não é um problema seu, né? Alguma falta sua, né? Realmente é uma fase que tem muitas mudanças, né? E que impactam mesmo. E a gente precisa saber disso e buscar ajuda. Com certeza. E, inclusive, aproveitando esse momento para fazer um adendo e trazer de volta o que a gente estava falando da questão do trabalho, não significa que essa mulher ela não tem mais a capacidade de dar conta do trabalho que ela dava antes. Significa que, até porque o conhecimento que ela tem continua com ela. Né? Ela não perdeu aquilo. Porém, agora ela precisa ser mais seletiva. Né? E quando o ambiente de trabalho entende isso e adequa esse local para que essa mulher tenha um ganho de produtividade, para que ela tenha, às vezes, mais tranquilidade, menos gente interrompendo. Então, a gente consegue mudar esse cenário, né? E mudar essas perdas. E da mesma forma para o cérebro, né? Então, a gente tem essa perda de massa cinzenta, tem uma remodelação cerebral, mas é uma fase, a gente consegue viver bem, né? Tem jeito, né? Exato, não é o nosso fim, né? Mas exato, não é o nosso fim. Mas é uma adaptação, é reaprender a fazer as coisas, né? É isso aí, priorizar, né? Exatamente. Porque a gente é muito multifuncional, né? Então, a gente tem que dar uma segurada ali, realmente aprender a fazer. E assim, por outro lado, é bom, né? Porque aí a gente já entra no mindfulness, né? O poder do agora. Exatamente. Tem que se concentrar numa coisa ali e seguir em frente que dá tudo certo, né, Andressa? É verdade. E dentro da família, você vê alguma alteração, assim, nas mulheres ali da vida conjugal? Eu tenho visto muitas piadinhas hoje, né, no Instagram ali, dos maridos, né? Como que é conviver, né, com uma mulher na menopausa, né? E como que você vê isso na prática, nas mulheres ali que seguem o blog, né? O que você, por uma eventualidade, ele consegue conversar, né? Ou ter essa proximidade. 100%. O impacto é 100% em todos os relacionamentos. Não tem o que falar. Porque não é à toa que a gente tem o divórcio grisalho, né? Então, que acontece aos 50. Não é por conta da andropausa, porque embora o homem tenha isso também, mudanças hormonais, metabólicas, não chega perto das mudanças que a mulher enfrenta, né? E até uma vez eu recebi uma pergunta, eu estava no programa de rádio, ao vivo, e teve um homem que me perguntou, que ele mandou uma pergunta assim, às vezes eu tenho a impressão que a minha esposa não me deseja mais, né? Eu acho que ela não me quer mais, eu não sei mais o que fazer e tal. E a minha resposta para ele foi assim, na verdade não é sobre você. Né? Desculpa falar, mas não é sobre o homem. O homem, infelizmente, ele não... Pela falta de conhecimento... Sim. Inclusive, é por isso que a gente está trabalhando aqui, né? Para mudar esse cenário, mas a falta de conhecimento faz com que o homem não entenda aquilo que a mulher está passando. Imagina, se a mulher já não consegue mais dar conta no trabalho, se sente super cansada, começa a ganhar peso, se olha no espelho, não se reconhece, a pele parece que derrete, cabelo caindo, cansada, a memória já tá horrível. Ela não consegue nem se reconhecer. Exato.
Você acha que ela tá pensando nele? Não tá, né? Infelizmente não, né? É igual a mulher que tem um bebê pequeno, né? Exatamente. O marido tem que estar do lado dando apoio, né? Isso. Então, e claro, procurar se informar também para Isso. poder dar esse suporte e ajudar ela. Na verdade, ela tá pedindo ajuda, né? Isso, exatamente. Então, o que é? Muitas vezes é questão de sentar e conversar. A mulher tem, óbvio, a responsabilidade também de sentar e explicar, olha, estou passando por essa fase, mudanças vão acontecer. Vamos aprender sobre isso agora como família, para que o negócio não saia de controle. Com certeza. Né? Mas é mútuo. Os dois precisam aprender, os dois precisam remodelar. Ela vai sofrer mudanças, ele também, logo o relacionamento vai sofrer mudanças e eles precisam se adaptar, né? Então, a conversa, eu acho que é assim, nunca foi tão fundamental quanto nessa fase, para que os dois consigam alinhar expectativas e não fique aquela expectativa que era antes, porque não vai suprir, né? Então, para que eles consigam alinhar, entender esse momento e trabalhar para que eles consigam passar da melhor fase, da melhor forma possível por essa fase e depois, né? Para continuar caminhando juntos, exatamente. Mas é de mão dada, um ajudando o outro, né? Exato. Na alegria e na tristeza, né? Na saúde e na doença, no climatério. Na loucura. Na loucura. Exatamente. Isso aí. E o que você vê, assim, de sintomas que são mais subestimados? Né? Para mim, aqui é aquilo que eu falei, acho que do início, né? O que eu vejo que é menos visto e subestimado é essa questão do início ali, que acham que não tem nada a ver e é no início. Tem alguma outra coisa que você veja, assim, que o pessoal não se dá conta e que é devido a isso e que tem impacto? Eu acho que a questão de saúde como um todo. Porque eu acho que quando chega nessa fase que a mulher começa a ter sintomas, eu concordo plenamente, né, doutora, com essa questão dos primeiros sintomas, o cansaço, que a gente não faz essa associação inicial, mas também as doenças associadas, né? Então, muitas vezes, a mulher, ela tá tão focada nos sintomas que estão impactando diretamente o dia a dia, que ela esquece que ela pode ter uma osteoporose, que ela pode ter problemas cardiovasculares, que ela pode... Né? Então, tem um monte de outras coisas, pode desenvolver uma diabetes, né? Uma resistência insulínica e tudo mais. Então, eu acho que essas doenças associadas, elas são subestimadas. Sim. Né? E daí, a gente olha muito para os sintomas ali, o que a gente vai fazer... Mas e o depois? E quando essas doenças começarem a apontar? Né? E quando essa mulher tiver com uma osteopenia, como é que a gente vai fazer? Né? E é nessa fase que a gente tem que começar a tratar e prevenir, né? Exato. Isso não é uma sentença, antes. né? Isso. Exato. Isso é super importante, Andressa. É bom que você tocou nisso, porque realmente lá na frente vão ser colhidos os frutos, né? Exato. Dessa falta hormonal, né? E não precisa ser assim em muitos casos, né? Como a gente viu lá no episódio com a doutora Luísa, né? A reposição hormonal passou por um período ali, né? De um estudo famoso, né? O WHI, que concluiu que podia ter ali muitos efeitos colaterais e tal. Depois foi se vendo que não era bem assim. E hoje em dia a gente tem guidelines já que mostram com segurança, né, para a maior parte das mulheres a reposição hormonal, os benefícios, né, Andressa? Sim. Justamente, né, não só em sintomas, que muita gente ainda fala, né? Ah, mas eu não tenho sintoma, tá tudo bem. Não tá, né, Andressa? Só que não, Só né? que não. E é por isso que a mulher, depois da menopausa, vai se igualar ao homem com relação a doenças cardiovasculares, né? Então, tudo tá ligado ao hormônio, à desproteção depois do climatério. E a gente não precisa disso na maior parte dos casos, né? Exato. E mesmo que, né? Por isso que a Andressa tá aqui também, mesmo que não possa fazer a reposição hormonal tradicional, tem outras alternativas também naturais, né, Andressa? E não só recursos de medicamentos ou fitoterápicos ou naturais, mas desde o apoio, né, e a lidar com a situação, né, como você falou ali, uma adaptação no trabalho. Então, isso é super importante, né? Exatamente. E eu acho... Quer dizer, eu acho não. a ciência mostra, né? Que é claro que o tratamento, seja ele qual for, ele auxilia, ele melhora a saúde, qualidade de vida, longevidade. Mas
uma boa base bem feita, né? Então, uma alimentação de qualidade, um sono de qualidade, né? Exercício físico, que a partir de agora é imprescindível. Exato. Né? Um manejo do estresse. Né? Eu sempre falo, você não precisa parar e fazer 1 hora de meditação, virar pessoa zen. Não, é 5 minutos, 3 minutos que você se feche no seu cantinho, sem ninguém, sem barulho. E respire né? conscientemente, né? Traga esse calma, o aqui ou agora, o mindfulness, né? É isso aí. E traga isso. Isso já é manejo de estresse. Sim. Né? Então, essas pequenas coisas que você faz, uma pequena adaptação na tua alimentação, né? Comer mais salada, comer legumes, né? Se alimentar bem, comer proteínas, fazer um exercício físico. Eu tenho um caso de uma cliente nossa que ela não podia caminhar, porque o bairro dela, no horário que ela podia caminhar, o bairro dela era muito perigoso. Então, ela não saía. Ela caminhava meia hora do quarto para a sala, da sala para o quarto. Olha aí. Então, ela fazia o que ela podia. Ela não tinha condições para pagar uma academia. Ela ia da sala para o quarto, do quarto para a sala, caminhando, né, de uma forma vigorosa. E para ela, isso é excelente. Né? Então, ela fez do limão uma limonada. Exato. Com aquilo que ela podia, né? E assim, né, Andressa, é uma responsabilidade nossa com a gente mesmo. Exatamente. Também, né? Por vezes é difícil, vão ter inúmeras dificuldades, né? Todo mundo tem, mas isso não pode ser uma desculpa para você não cuidar da sua saúde. Exato. Né? Porque tem coisas que ninguém pode fazer pela gente. Perfeito. Né? É isso. E a colheita vem. Então, exatamente. A gente tem que assumir o controle da nossa saúde, né? E a responsabilidade pelos nossos atos. E hoje em dia é isso que você falou. É praticamente inadmissível não fazer atividade física, né? E dentro da longevidade saudável, né? Que eu tô terminando a minha 5ª pós-graduação, tô fazendo. A gente fala muito disso, de regulação do ciclo circadiano, alimentação saudável, a atividade física imprescindível, né? Não adianta a gente comer muita proteína e cuidar das outras coisas e não fazer atividade física para desenvolver o músculo. Então, fazer só reposição hormonal também, esperar que venha tudo de fora e não fazer a nossa parte, né? Então, a mudança começa pela gente, né? Com certeza. E ainda mais quando é pra gente, né? É pro nosso bem-estar, é pra nossa saúde. Então, a gente tem que ter essa consciência também, arregaçar a manga e com os recursos que a gente tem hoje também, fazer do limão uma limonada, né? Exatamente. E não é só, eu quero ser a pessoa mais forte. Não, gente, é sobre sentar e levantar do vaso sanitário. Exato. Né? Sobre tomar banho sozinha. Né? Isso lá na sua velhice, quem você quer ser. Exato. Né? E hoje a gente planta o que eu quero ser lá na minha velhice. Né? Então... o que a longevidade tem falado muito sobre independência, né? Na terceira idade. Exatamente. Então, a gente já conseguiu, né? Aumentar bastante a expectativa de vida. Mas como que você quer estar até lá? Não adianta ficar os últimos 10, 15 anos deitado numa cama, né? Dependendo de fralda de outras pessoas. Então, isso não é vida, né? E para mudar isso, a gente precisa, claro, de profissionais, mas também de vestir a camisa, né, por você mesmo. Exatamente. Fazer a sua parte, arregaçar a manga. E um dos pontos cruciais aí é realmente essa atividade física. Achei ótimo mesmo. E a suplementação, né, nessa questão? A gente falou, claro, primeiro da responsabilidade individual, né, da parte de cuidar da alimentação, mas e como é que funciona a suplementação nessa fase? A suplementação, ela é imprescindível também, eu diria. Né? Por quê? Porque por mais que a mulher faça ali a terapia de reposição hormonal, ela precisa de carreadores, né? Ela precisa das moléculas que levam o hormônio até a célula. Né? E isso a gente adquire através da alimentação e da suplementação. A suplementação para a mulher 40+, eu acho que ela acaba sendo indispensável, porque a gente tem uma mudança na nossa microbiota intestinal, né, na flora intestinal. A gente tem uma diminuição na absorção de nutrientes, né, que é consequente aí das mudanças metabólicas. E se... Hoje em dia, os alimentos estão cada vez menos nutritivos, né? Pela forma que a gente cultiva. Sim. Então, né? Consequentemente, também essa mulher vai ter cada vez menos nutriente através da alimentação. E a suplementação, ela entra exatamente para complementar isso que a gente não consegue obter através da alimentação, né? Então, para trazer também... São ali vitaminas, minerais, compostos ativos, né? Que vão fazer com que a mulher tenha aí um funcionamento melhor do corpo. Não vai retornar ao
que era antes, né? Mas a gente consegue, nós tínhamos falado, né, que a gente acaba perdendo a capacidade antioxidante aí do organismo, então isso a gente consegue obter através da suplementação, né, para dar uma ajuda, um suporte nesse sentido, anti-inflamatórios, né? Então, otimizar as vias metabólicas, Exatamente. né, que já não são como eram antes, né? Já Exatamente. o funcionamento mudou e a necessidade também, né? Então, para a gente poder fazer a engrenagem girar, né, da melhor forma possível, né? Com certeza, para minimizar, né, os danos, né, de toda essa fase dessa questão hormonal. Se você pudesse deixar uma mensagem final aqui para as mulheres, né, que estão passando nessa fase aí, o que você gostaria de deixar, Andressa? Bom, eu diria para elas que praticassem o auto-amor. Ai, que lindo. Eu acho que quando a gente se ama, quando a gente ama a casinha onde a gente vive e vai viver até o final da vida, todo o resto é consequência. Quando você se ama, você vai querer se cuidar, você vai querer comer saudável, porque é aquilo que vai nutrir o seu corpo. Você vai querer se exercitar, porque você quer ter energia, né, para passar pela velhice. Você quer se alimentar de bons relacionamentos também, né, que esse alimento também que faz diferença, né? Então, você vai nutrir coisas boas ao seu redor, né? Na alimentação, no exercício, você vai tomar o seu suplemento na hora certa, né? Vai usar o seu medicamento na hora certa, vai fazer a consulta com o profissional quando você precisar e não ficar postergando e se colocar em primeiro lugar, né? Então, eu acho que praticar esse auto-amor, começando com pequenos passinhos, né? E gostando ali da nossa casinha, todo o resto de coisas boas é consequência. Perfeito. E sobre os relacionamentos, né? Mente sã, corpo são, né? Exatamente. Então, nossa mente cria mesmo, né? A nossa realidade, o que a gente vive ao redor. E tem que estar sã também, né? Com certeza. E aqui só uma última observação, né, Andressa? Às vezes me veio um insight aqui. Se cuidar e auto-amor não é assim, eu mereço comer aquele chocolate, né? Exatamente. Então, cuidado, não confundir a permissividade, não confundir isso com o amor. O amor tem regras e o amor cuida da saúde, né? Exato. Faz o que é necessário para estar bem, né? Então não é, eu me amo, não vou levantar da cama hoje para ir na academia, né? É o contrário, na verdade. É o contrário, né? A gente não é mais criança, Isso. Então a gente tem que saber o que realmente vai fazer diferença pra gente lá na frente. Com certeza. Andressa, foi um prazer imenso ter você aqui. Eu acho que ajudamos muitas pessoas aqui hoje, né? E fica o canal aberto, a porta aberta, né? Para as mulheres e para você também aqui, Obrigada, sempre que doutora. precisar. Vou deixar um último recadinho, então. Que falar sobre menopausa é falar sobre saúde, dignidade, permanência e qualidade de vida da mulher. Quando damos nome ao que acontece no corpo, devolvemos o protagonismo, a clareza e a potência para essa mulher. Então, esse foi mais um episódio do nosso podcast, um espaço de conversa honesta sobre saúde, beleza, bem-estar, de dentro para fora. Obrigada, querida. Eu que agradeço, doutora. Obrigada pelo espaço e pela ação, né, de educar e trazer temas tão importantes como esse. Obrigada. Obrigada para vocês também, parabéns. Que a nossa voz chegue ao seu coração e possa florescer o amor próprio e o autocuidado.